Olá, boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live aqui na Pro Esporte JF. Dr. Guilherme já está na área. Boa noite a todos. Hoje falando sobre o tema talvez mais importante aí dessa quarentena, esse período de isolamento social, que é falar sobre o coronavírus. Afinal, é o motivo da gente estar vivendo esse momento tão maluco que a gente está aí. Doutor Hélio, Dani, muita gente chegando, Mildiara, colegas aí de Juiz de Fora, da região. Tá tudo ok? Som tá ok? Estão me ouvindo bem? Vou chamar o Dr. Guilherme, sem mais delongas, para a gente já iniciar nossa conversa. Mandem perguntas, fiquem à vontade para conversar, tirar dúvidas com o Guilherme, que vai ser muito bacana. Então vamos lá. Completamente inesperado. Vamos aí para o nosso papo aí de quarta-feira sobre coronavírus. Em que ponto estamos? Oi, Boa noite, Samuel. meu amigo. Tudo em paz, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo certo. E você, como Obrigado estão as pelo coisas? convite. Tudo bem, tudo bom. Muito na expectativa, na apreensão, né? Que eu acho que cada um de nós está vivendo, né? No seu nicho, né? Na sua casa. Eu espero, né? Cada um de nós Sim. nos próprios isolamentos, enfim. Mas nessa apreensão que está assolando todos nós, né? Enfim, muita expectativa, né? Muita insegurança do porvir, né? Mudança de rotina, como a gente se acomoda, enfim. Mas grato por mais essa oportunidade, enfim, de estar aqui batendo um papo com você, né? Cara, E, enfim. eu que agradeço o convite. Sempre um prazer conversar com você. A gente se encontra aí nos hospitais e É. sempre tem bons papos. E acho que com certeza hoje vai ser um papo muito enriquecedor. Muita gente pergunta pra gente aí sobre corona. E a gente não podia deixar de falar sobre corona e com você, que é a grande referência aí no nosso Legal. meio aqui para esclarecer muita galera. E muito obrigado por aceitar o nosso convite também. A gente aqui da Pro Nossa, eu que eu Esporte. agradeço. Na verdade, muita parte de todo um trabalho, enfim, é justamente educação e saúde, no final das contas, né? Essa coisa que a gente tenta fazer desde que está na faculdade, né? Aprende um pouco isso. E quando surgem possibilidades de canais como esse, né? Da gente estar conversando com mais gente, aumentando o alcance um pouco da nossa voz, da nossa opinião em relação a uma situação. E uma coisa que a gente tem que... A gente está aprendendo, né, na verdade, né? Então, assim, na vida a gente está sempre aprendendo, né? Mas agora de uma forma muito curta e muito ágil, né? E aprendendo pouco e reflexões que vão mudando a opinião da gente. Então, eventualmente, coisas que eu pensava na semana passada, eu já reestruturei meu pensamento, né? E eu acho que está sendo assim, né? O mundo está muito dinâmico, a gente está reaprendendo várias facetas da vida com essa situação agora, né? Sim, sim. Na marra, né? A gente fala sobre, eu lembro muita coisa sobre inovação, sobre tecnologia, saúde, e a gente esse dia ouviu um tema que eu achei super legal aqui, sobre inovação, que é o inovavírus. Ou seja, o tanto que o coronavírus está mudando a nossa vida na marra, que é o que você está falando, ou seja, Isso não aí. tem escolha, né, cara? Não. E é incrível isso, né? Da tecnologia, da mudança de hábito, enfim. Como várias coisas que todo mundo estava inseguro para começar, né? Então, assim, sei lá, reuniões, meetings, então o trabalho em casa. Ah, será que as pessoas vão desempenhar do mesmo jeito? Aí o pessoal da Google já fazia, né? Mas o resto das empresas sempre passaram a fazer, dando certo, né? Então é um exemplo, né? É Sim, incrível, né? tem. Sim, sim. E vamos lá, né? E você falou, e a coisa está acontecendo e muda de maneira muito dinâmica, então a gente vê essas decisões. Semana que passada era de um jeito, hoje está de outro, a gente não sabe É, o caminho. é, E acho que até por isso que a gente é. queria aproveitar e conversar Vai. bastante aí com você sobre hoje aí sobre o corona. É, queria fazer uma pergunta inicial, assim, até para o Aham. pessoal que quiser comentar, manda se está de Juiz de Fora, de onde é que está falando para a gente. E fazer uma pergunta para você, como é que está Juiz de Fora hoje? Qual que é o panorama em termos tanto da epidemia em si, quanto do preparo do sistema de saúde, dos hospitais, para atender as Tá. pessoas com corona? Aham. Vamos pela primeira parte disso, né? Que é tipo, se chegou, não chegou e está chegando com que intensidade, né? Então, assim, Sim. já chegou, né?
Um, dois, já tem realmente evidência de transmissão dentro da nossa comunidade, a tal transmissão comunitária, pessoas que não saíram já se infectaram, existe isso sim. A gente tem muita dificuldade da leitura em relação aos dados, né, que são divulgados. Tem várias limitações desses dados, essa é uma coisa importante de introdução, né, para a gente interpretar como está a situação, né? Então, os dados confirmados, a gente tem uma escassez de teste, tem pouco teste para fazer, e o teste é pouco sensível, 60%, 70% somente de sensibilidade. Então, daí ter tão pouco confirmados. Então, olhar melhor são os casos suspeitos, porque a notificação de suspeito é da síndrome respiratória aguda grave, entendeu? Então, com isso, a gente tende a ter um olhar melhor, né, da intensidade do que está acontecendo. Então, minha sugestão é que a gente passasse a olhar mais os casos suspeitos do que os confirmados, simplesmente pela limitação técnica mesmo de confirmar o caso. Em segundo lugar, para agradecer a todo mundo, cada um de nós, né, porque o isolamento social que a gente começou a intensificar nas últimas 3 semanas, de um mês para cá, né, 3 semanas de forma mais intensa, na minha sincera opinião, funcionou. Há 3 semanas, quando a gente começou essa história, você deve ter visto no movimento nos hospitais, estava aumentando o número de casos. 3 internações num dia, mais 2 casos no CTI. Você lembra, né? Que começou isso, né? Monte, Sabin e tal. Pois é, caiu. Então, a gente tem um hospital sem nenhum, hospital só com um, enfim, caiu. Então, a gente teve um impacto positivo na curva. Quer dizer o quê? A gente conseguiu desacelerar a tendência inicial da curva de Juiz de Fora. Então, isso é bacana e eu tenho plena certeza que a gente tem como fazer isso, né? Eu concordo que isso é muito difícil de ser feito, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Imagina numa comunidade como Paraisópolis, como é que vai fazer isso? Entendeu? Na Maré, na Rocinha, é muito difícil, né? As pessoas continuarem no isolamento pelas condições sociais, vivem muito aglomeradas, é tudo mais difícil. Mas uma cidade como Juiz de Fora, mesmo sem o recurso de testagem, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, sem muita coisa, a gente tem como fazer. Eu compararia a oportunidade que a gente está tendo em Juiz de Fora como a oportunidade que o sul da Itália teve em relação ao norte da Itália, como Portugal teve em relação à Espanha, entendeu? Então a gente está vendo ali que aquele atraso, né, do isolamento social, e o que a gente teve para fazer? O que eles tiveram lá para fazer? Só o isolamento social, ou tardio, ou na hora mais certa, que eu acho que a gente fez. Né? E todo cuidado agora, né, para a gente não perder esse esforço que a gente fez, né? Para a gente mantendo o sistema de saúde tranquilo, que está tranquilo. Né? A gente não saturou, a gente tem leitos vagos em CTI, enfim. Então a gente tem que continuar nesse ritmo, né? Sim. Eu tenho ido pouco em hospital, estou ficando muito em casa, eu trabalho muito. Mas muito bem. Eu trabalho com cirurgia letiva, ou seja, são cirurgias programadas. Minhas cirurgias são todas suspensas, tem um mês, então eu vou pouco ao hospital. Mas o que eu converso com os colegas do hospital, até aqui de fora, de BH, os hospitais estão prontos para uma guerra, né? Isso, que ainda não chegou. Isso. Ou seja, a estrutura está pronta, as equipes estão montadas, os leitos de CTI liberados, a urgência está vazia, mas está tendo pouco caso, felizmente, né? Perfeito. Na verdade, a gente que não trabalha com isso, né? A gente não trabalha com guerra, né? A gente não está acostumado com isso, né? Às vezes bate uma coisa assim, pô, mas será que vai vir mesmo, né? É a mesma sensação que todo mundo que está em casa, né? A gente fica apreensivo, vai acontecer ou não vai? E os colegas já querem voltar a operar, né? Os colegas já querem voltar a atender, a gente quer voltar a abrir comércio, né? Voltar às atividades, porque, pô, nada está acontecendo. Mas sabe aquelas cenas de filme, assim, tipo, filme de guerra, né? E tá todo mundo fugindo da guerra. Tá perto do clímax, né? Isso, aí fica escondido, assim, no meio do matagal, assim, no silêncio, e o soldado procurando a gente, né? Aí, de repente, alguém não aguenta ali de ansiedade e sai. No que sai, leva o tiro e vê o esconderijo e denuncia todo mundo e todo mundo morre que estava escondido, sabe? Então, assim, é meio isso, né? Pô, nada vai acontecer, nada vai acontecer. A gente começa a sair de casa, abrir nosso comércio, começar nosso consultório, começar as cirurgias eletivas. Cara, e aí começa a confusão, entendeu? Aí reacelera a curva. Então, esse é um cuidado precioso que a gente tem que retomar, né? Tem que apoiar a gestão pública em relação a isso.
tem que entender economicamente, cara, que esse sofrimento econômico, se a gente abrir o comércio, voltar ao consultório nessas 2 semanas, 3 semanas próximas, a gente acelera a curva. E no final das contas, se a gente tiver que quebrar, a gente vai quebrar com essas 2 semanas ou sem essas 2 semanas, entendeu? Sim. Então a chance de não quebrar a longo prazo, né, é justamente a gente respirar fundo, apertar mais o cinto, enfim, e ir seguindo, aguentar essa ansiedade desse momento. Perfeito. Só antes de falar da curva, só para quem está aqui, às vezes tem gente que não é muito da área de saúde, quando a gente fala de um exame pouco sensível, o que significa? A gente tem poucos testes, mas muita gente faz o teste para o coronavírus e ele vem negativo. Quando a gente tem um teste pouco sensível, é que ele dá muito falso positivo. Ou seja, a pessoa tem a doença, mas o teste está negativo. Então, os sintomas clínicos da doença, alteração radiográfica, ortomografia, a síndrome respiratória aguda, que o Guilherme comentou, está clinicamente direcionando para o diagnóstico do COVID, apesar de um exame negativo. Por isso que é importante a gente não olhar só o dado de quantos casos confirmados a gente tem na nossa cidade, sim, casos confirmados e casos suspeitos. Né? Isso aí, né, Guilherme? Nossa, Samuel, eu não saberia explicar ortopedia, nem uma fração do que você explicou aí de epidemiologia e de infectologia, cara. Foi demais. Falso negativo, desculpa. O pessoal está até me corrigindo. Eu falei falso positivo, mas falso negativo. A pessoa tem a doença e o exame é falso negativo. Tá? E aí a pergunta que é até o título da nossa live de hoje. É difícil até, talvez seja até um exercício de futurologia. Em que ponto da curva a gente está? Essa pergunta de 1 milhão, talvez de 1 bilhão de dólares, né? Nem de 1 milhão de dólares. Na verdade, e a melhor resposta, eu acho, é não saber em que ponto está. A melhor resposta, na verdade, é eu estar errado em dizer que eu acho que vai acelerar a curva em 2 semanas. Essa é a melhor resposta. Eu espero estar errado que em 2 semanas a gente vai acelerar. Então, assim, eu esperava que a gente tivesse acelerado agora. O que possibilitou eu estar errado em relação a essa previsão foi justamente a capacidade da nossa comunidade de segurar essa curva, entendeu? De ficar mais isolado, de fato. Entendeu? Que fez essa predição errar. Fez a predição do Mandetta, do ministro da Saúde, predição da Organização Mundial da Saúde está errada em relação a gente. Né? Foi isso, porque se tivesse... A gente já era Itália agora, entendeu? Então, assim, do meio para o fim de abril, já ia estar na ascendente da curva. E, felizmente, a gente não está pelas medidas de isolamento. Foi isso que segurou. Portanto, se a gente começar a voltar de atividades agora, o que eu espero é que realmente as nossas emergências comecem a ficar cheias, a curva a acelerar, como está acelerada, né, em Manaus, em Fortaleza, no Rio, em São Paulo. Entendeu? Então, assim, como eu vejo, a gente está há 2 semanas, no final das contas, atrasado em relação a Rio, São Paulo, Fortaleza, Manaus. 2 semanas. Só que a gente pode ficar mais tempo atrasado. Depende do quanto a gente conseguir. Porque essas cidades não conseguiram, pelas características urbanas dela, Recife e tal, segurar a curva. Então já começou a acelerar. Entendeu? Então a gente tem chance de segurar e de estar errado. Mas se a gente se afrouxar agora, a gente daqui a 2 semanas, a gente vai estar igualzinho estão essas cidades. Sim. E aí é onde a gente começa até a entender aquela briga diária ali. Vamos falar do Bolsonaro e Mandetta, né? O Mandetta mandando ficar em casa e o Bolsonaro com a percepção de que a economia é mais importante e querendo liberar. Ou seja, aquela curva que está aqui embaixo, ela não vai subir, não vai chegar aqui. Quando o nosso trabalho é mantido aqui embaixo. Né? Eu estava com todo o cuidado, né? Porque não é algo que eu estude, né, economia, nem nada, e sem dúvida, essa é uma ponderação absurda, né? Assim, como fica a economia? Afinal, as pessoas sem emprego não comem, não é isso? Enfim, tem vários danos sociais que pioram as condições de saúde. Então, essa é uma preocupação correta e que a gente tem que ter. A questão, no momento, e aí eu fui rever alguns estudos, mostram que esse impacto, entendeu? Vai ser menor na economia, as chances de recuperação pós-desastre, que os caras chamam, né, é melhor se a gente conseguir tornar mais brando o desastre, seja ele qual for. Se a gente estiver mais preparado para o desastre. Então,
se a gente tiver melhor agora, se a gente não deixar acontecer o que aconteceu em Nova York, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu no norte da Itália, se a gente não deixar isso acontecer, a gente vai estar mais recuperado a gente vai estar melhor para a recuperação econômica pós-desastre. E é isso que a gente tem que entender agora, entendeu? Tem evidências, eu estava lendo economistas do Banco Mundial, enfim, falando isso. Inclusive evidências lá para trás da gripe espanhola, entendeu? Que as cidades se recuperaram melhor quando elas pararam mais cedo, entendeu? Então, isso é difícil para a gente no dia a dia, né? Porque dá agonia, né? Putz, como eu vou manter meu consultório, como eu vou manter meu comércio, não sei o quê. Então, essa preocupação, essa ansiedade, a gente vai, né? Até porque a característica de como a maioria de nós vive, a gente depende muito do ganha-pão do dia a dia, né? É o mês a mês, né? Então, é difícil demais, né? Todo mundo está nessa situação. Então, essa é a ponderação de um lado, né? Só que é o inevitável, né? O desastre está aí. A questão é que é um terremoto que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, pensa no Haiti, né? No terremoto do Haiti. Como desestruturou economicamente o país, né? Foi um desastre que desestruturou economicamente. As perspectivas todas de PIB mundial é que seja negativo no próximo ano, né? O do Brasil, se estava 1%, né? Já estava ruim, né? Se tem uma economia recessiva anteriormente ao desastre, é muito pior para a recuperação, mas essa é a nossa realidade, né? Então, futebol, né? Como se a gente estivesse entrando em campo no campeonato, né? Com chuteira furada, não é isso? Com bola murcha, com campo chovendo, com buraco, enfim, mas é o nosso campo, né? É como a gente vai ter que jogar. Alguém comentou aqui sobre o pico, que invariavelmente a gente vai ter um pico. A gente não sabe se o nosso pico vai ser lá em cima ou se ele vai ser no meio, menor do que em outros lugares. E como que a gente trabalha a população de risco para quando que a gente libera, como que a gente faz essa população de risco ir para o hospital, como que a gente tenta prevenir que ela não pegue a doença também. Na verdade, a questão do isolamento social são duas questões. Uma, proteção dos indivíduos, mas certamente a maior questão é a proteção da coletividade. Entendeu? Com menos circulação, a comunidade fica, o vírus circula com menor eficiência, né? Enfim, e com isso protege mais os indivíduos, né? Então, assim, é uma ação comunitária, na verdade, mais do que de proteção individual. É muito de proteção coletiva, né? O resultado de saúde pública, no final das contas. Sim. E aí, quando vai ser o pico? Eu diria que eu queria que tivessem alguns picos e não um pico. Certo. E que a nossa curva, na verdade, fosse assim, com alguns picos. E que a gente fosse habilidoso o suficiente e tivesse coordenação. Hoje eu fiquei feliz que a Prefeitura de Juiz de Fora estruturou um comitê, né, de gestão de crise. Então, que esse comitê tenha a habilidade, no final das contas, de manter a curva sempre abaixo da capacidade do sistema de saúde. Sim. Se a gente conseguir manter as curvas com pequenos picos, no final das contas, e controlando, a gente não estoura o sistema de saúde, que faz com que aumente muito a letalidade. Foi o que aconteceu na Itália, né? A letalidade aumentou 8 vezes depois que ultrapassou essa linha, né? E possibilitando, inclusive, que a gente comece as liberações seletivas, né? Que aqui no Brasil foi chamado de vertical, não é isso? Do isolamento vertical. São isolamentos seletivos. Vamos lá, na nossa área. De repente, a gente consegue começar a liberar algumas cirurgias, alguns procedimentos, né? No comércio, a mesma coisa, a gente começa a liberar alguns ou outros. Começou a intensificar a curva de novo, opa, vamos parar tudo novamente, fecha, que está vindo um segundo pico, entendeu? Então, com isso, inclusive, a gente consegue retomar algumas atividades, né? Mas para isso a gente precisa de coordenação. Hoje eu fiquei muito feliz com o alicerce desse comitê, né? Porque isso é a coordenação que a gente precisa, né? Situações como a que você mencionou, né? Tipo, Bolsonaro versus Mandetta, não ajuda em nada o país, entendeu? Tem que ter uma coordenação, uma linha e um direcionamento. E isso tá legal em Juiz de Fora, que a gente tem tido muita conversa entre os hospitais,
entre os gestores da saúde e quem está na linha de frente, né? Eu vejo todos os hospitais se mobilizaram, se organizaram para esse movimento, né? Para esse momento de É, atendimento. a impressão é que a assistência está super preparada, cara, super preparada mesmo. Claro que tem as dificuldades de lidar com algo novo, do medo de contaminação, quem está na emergência, o medo de ir ao hospital, tem essas questões que fogem ao controle coletivo, né? Mas existe uma situação de preparo para o atendimento para o Covid, né, específico. Né? É verdade. Então, inclusive no sistema público, né, houve uma alocação maior de leitos no hospital de referência, como o João Penido, né? O HU também está se preparando, que são os hospitais, né, públicos de referência para os casos de Covid. Né? A rede privada também está toda preparada, com setores, né, específicos para Covid, tentando manter uma contingência de atendimento. Então, assim, realmente está tudo muito bem preparado. E mais do que isso, a gente tem uma situação relativamente confortável, Samuel, em relação ao Brasil todo, né? Então a gente tem uma estrutura hospitalar bacana quando vai comparar com boa parte do Brasil. Sim, né? Então, de leitos, leitos de CTI. Exatamente, leitos de CTI, tudo isso. Então a gente está relativamente confortável. E assim, então essa faixa, né, a gente só tem que manter isso, né? Porque qualquer situação confortável, dependendo de como, entendeu, como pegue, vai desandar, né? Sim. E nesse fator, desculpa, só para complementar, a gente tem que manter em muito a questão dentro da escassez de recurso, né, a proteção dos nossos profissionais, né? Sim. E aí talvez, cara, assim, aproveitar que tem um monte de gente, lançar essa ideia, a gente vê o que rolou no mercado, aquelas N95, PFF2, KN95, enfim. Cara, as pessoas que tiverem esses respiradores, essas máscaras, que doem para profissionais de saúde. Né? Então, assim, a gente não está tendo onde comprar, como importar esses respiradores, está muito difícil. E aí as pessoas vão estar bem protegidas na comunidade. Eu mesmo, quando eu ando na rua, né, quando eu tenho que fazer alguma coisa, na farmácia, no supermercado, eu vou com máscara de pano, essas manufaturadas. Eu não ando mais com N95 nem nada, eu deixo somente para dentro do hospital. Então, assim, as pessoas que tiverem, vocês conhecerem as pessoas que tiverem, né, que pudessem doar para profissionais de saúde, para instituições de saúde, porque se ainda temos, daqui a pouco nós não vamos ter mais. Tá difícil de comprar, difícil de ter acesso mesmo. Não tem. Cara, não, agora tá difícil, daqui a pouco vai ser impossível. Até em relação à máscara, as pessoas devem usar máscara na rua, quando tiverem devem, que ir na rua? Por duas razões. Então, a primeira é para a gente não adoecer, né? Essa é a primeira coisa, né? Então, a gente cruza com pessoas, ar respirado, não é isso? Expirado, e com isso a gente pode inalar. Então, a máscara, mesmo a de pano, manufaturada em casa, principalmente as que estão sendo feitas com 2 camadas de pano, que você ainda pode botar um filtro por dentro, né? De TNT, de café, guardanapo de papel, alguma coisa a mais. Aquilo é super bacana, né? Enfim. Ou então uma bandana dessa de corrida, você dobra 2 vezes, bota alguma coisa no meio, também serve. Não somente para proteger a gente, mas como evitar que a gente transmita para alguém. Sim. A gente pode estar assintomático e eliminando o vírus. Sim. E responsável por contaminação na comunidade. Inclusive nós, profissionais de saúde, né, que temos maior risco de nos infectarmos. Sim, né, de levarmos doença para a nossa família ou para a comunidade. Então, todo mundo usar máscara previne também que a gente transmita para uma pessoa. A gente pode nem saber que está com Covid e está transmitindo. Tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, é uma medida complementar ao isolamento. Não substitui o isolamento social, né? Não substitui. Você falou um pouquinho aqui sobre sintomas. Já falou muito, a gente já leu muita coisa. Mas como que a pessoa tem que suspeitar? É uma pergunta bem básica, mas eu acho que não custa a gente reforçar quando suspeitar que pode ter. Só o contato? Qual o sintoma típico? Não. Entendendo que o vírus começou a circular, né? Enfim, a gente pode pegar sem perceber, né? Indo no mercado, depois de tocar alguma superfície, enfim, e botando mão no rosto, essas coisas que a gente realmente, onde eu peguei? Tipo, não vai nem saber onde, nem quando.
A questão é que qualquer síndrome gripal, qualquer resfriado, atualmente, então ao longo dos próximos 2 meses, fácil, a gente tem que pensar como caso possível de Covid. Essas manifestações brandas, que vão ser as mais comuns em 80% dos casos, é algo semelhante a um resfriado comum, algo semelhante a uma gripe, que todos nós já tivemos dezenas de resfriados e gripes ao longo da vida, né? Dor de cabeça, dor no corpo, coriza, dor de garganta, um pouco de tosse seca, enfim, é isso. Em poucos casos, a gente pode sentir mais cansaço. Ah, porra, aquela gripe que eu nunca tive igual, né? Com alguma dificuldade para respirar, tosse seca muito intensa. E são justamente esses casos que acabam precisando de um suporte maior hospitalar, né? De algum tipo de oxigênio para facilitar a respiração, tal. Em gradações, né? Isso que vão. E aí, enfim, mas na maioria dos casos é como gripe. Então, sempre que tiver algum sintoma respiratório, pensar na possibilidade de Covid, independentemente de ter tido alguma história de contato. Porque, a bem da verdade, em 80% dos casos, a gente nem sabe de onde a gente pegou o Covid. Sim. E aí, em cima disso, a orientação. A pessoa começou, então, com um quadro gripal simples, tá bem. Orientação. Fica em casa, trata como uma gripe, usa máscara, se isola do restante da família em caso de as outras pessoas não estarem com sintomas semelhantes. É isso mesmo? Isso aí, Samuel, perfeito. Então, é ficar em casa, né? Contactar o seu médico, enfim. Está tendo algumas iniciativas na cidade, tanto iniciativas voluntárias como da rede privada, de teleorientação. Né? Então, assim, a Unimed mesmo forneceu um número que mesmo pessoas que não são clientes Unimed podem ligar e ter essa teleorientação em caso de Covid, super bacana. Tem iniciativas outras para começar, assim, da própria prefeitura, de rede voluntária, enfim, que vai ser divulgado em breve, né, justamente para dar esse apoio, né? Porque quando a gente tem uma doença, principalmente doenças como essa, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente já está previamente ansioso, né? A gente precisa de um apoio, né? Então, assim, ligar e ter apoio de profissional de saúde para orientar os sintomas. Qual que é o momento de procurar o hospital? Né, o momento de procurar o hospital é quando você está sentindo, no final das contas, aquela gripe esquisita. Pô, tá forte demais, nunca me senti gripado assim. Essa insegurança, essa sensação subjetiva já é momento de ter uma avaliação, entendeu? Se você estiver desconfortável com aquela situação. Né? Objetivamente, essencialmente, frequência respiratória, saturação de oxigênio, se alguém tiver né, saturímetro de pulso, enfim... Né? Ou muita prostração, aquela febre muito forte, né? Como estava falando, muita toxemia, enfim. Esse é o momento de ter uma avaliação. Lembrando que, muitas vezes, é mais prolongado do que a gripe comum. A pessoa fica 7 dias, 10 dias, pode ter uma piora lá para o 5º, 6º, 7º, 8º dia. Perfeito. E lembrando que, se possível, não ir ao hospital também. Às vezes pode fazer o contato com um médico de confiança, infectologista, um pneumologista, um clínico geral, vai conseguir dar esse suporte também. E, de novo, não se expor a um ambiente mais contaminado, com maior risco de contaminação, caso você esteja negativo, né? E de não para não espalhar a doença, né? Porque senão vai espalhar para o Uber, vai espalhar no corredor que você andar, vai espalhar no ônibus, vai espalhar no hall do elevador, enfim, desnecessariamente, né? E o teste é necessário para essa pessoa? Qual o teste que ela deve fazer? Como que ela procura por isso? Apesar Cara, assim, da sensibilidade, das comentários que a gente fez. Cara, eu vi um texto hoje que nenhum dos testes está regulamentado na Anvisa. Caraca. Imagina. Não deu tempo de padronizar. E aí tem testes diferentes com performances distintas que não tiveram publicação ainda para esses testes. Então, os próprios laboratórios fizeram, mas não deu tempo nem de publicar, entendeu? O estudo mesmo. Então, é só relato do próprio fabricante, né, em relação à sensibilidade, especificidade. Então, a gente tem muito teste aí que está rolando, que a gente não sabe se funciona mesmo ou não, enfim. Mas tem 2 grupos de teste, isso que é importante entender. Tem o teste PCR, o PCR em tempo real, RT-PCR,
que detecta a presença do vírus, o quanto a gente está com o vírus no corpo, o próprio vírus, eliminando esse vírus. E esse é o teste que tem sido utilizado para confirmação. Ele é um suave, um cotonete que bota nasofaringe de um lado do outro e na orofaringe e detecta se tem o RNA viral ou não. Tá? Esse é um PCR. E foi esse justamente que a gente estava falando, da sensibilidade entre 60% e 70% apenas. Né? É justamente esse. E que esses daí, sem considerar técnica de coleta, sem considerar o transporte, todos são feitos, sei lá, em BH, Curitiba, entendeu? Todos fora de Juiz de Fora, sem considerar a performance do próprio kit e a técnica de extração do RNA e tal. Então, né, a chance de eventualmente essa sensibilidade ser ainda menor, entendeu? Ainda existe. Sim. O outro grupo de exame são os exames sorológicos. A gente tem os testes rápidos de exames sorológicos agora já no mercado e testes convencionais, enfim, que demoram um pouquinho mais para fazer. O que está sendo relatado que a sensibilidade desses testes é bem maior, 90 e tantos %, versus essa menor nesse PCR, tá? A questão é que ele só diz que a pessoa teve anticorpo. Esses sorológicos não dizem se a pessoa está eliminando o vírus, se ela está transmitindo ou não. E, teoricamente, esse anticorpo demora muito tempo, entendeu? Meses, enfim, ano, talvez. Né? E então a gente não sabe, um teste desse positivo, se a pessoa ainda está eliminando ou não. Portanto, do ponto de vista de contenção da curva epidêmica, o melhor exame é o PCR. O PCR que foi usado na Coreia do Sul, a testagem em massa, foi um PCR. Mas foi um PCR melhor do que o nosso, entendeu? Com uma sensibilidade de 90 e tantos %. E com um detalhe, que a gente não tem como fazer. Pelo menos aqui em Juiz de Fora a gente ainda não tem a máquina. A extração do RNA viral, que é uma etapa, depois você faz o PCR propriamente dito. É manual ainda. Sim. O extrator que vai acelerar. Então, de repente, você consegue fazer extração de 40 por semana, podendo rodar 1000 PCRs por semana. Entendeu? Aí tem esse gargalo na produção. Enfim, e aí a máquina de extração tem que importar. Enfim, entendeu? É um gargalo que existe para aumentar a testagem de PCR. Hoje a gente se discute. Pode falar. O que se discute em relação muito desses testes é muito importante, inclusive, que as pessoas estão achando que a partir do momento que se tem anticorpo testado, eu posso ir embora, estou tranquilo pelo fato de ter anticorpo. Não. A gente não sabe se é isso. A gente espera que seja isso, mas a gente não tem evidência concreta disso. Então, a presença de anticorpo por uma doença infecciosa não é igual à imunidade a essa doença infecciosa. A gente tem anticorpos para HIV e o HIV está lá no nosso corpo do mesmo jeito. A gente tem anticorpo para hepatite C e hepatite C está no nosso corpo do mesmo jeito. Então, ter anticorpo para SARS-CoV-2 não quer dizer que esteja imune para SARS-CoV-2. A gente já viu relatos, não é isso, de pessoas que continuaram com o vírus. A gente não sabe se reinfectou ou se perpetuou a eliminação viral por mais tempo. A gente não sabe a duração, entendeu, dessa imunidade, se há imunidade. Então, não dá para dizer, na evidência atual, a gente quer acreditar nisso, entendeu, que a gente possa usar a sorologia para realocar as pessoas para o trabalho, sejam nós profissionais de saúde, entendeu? O cara, Guilherme já está imune, pode ir lá entubar à vontade, entendeu? Então, não vai transmitir. E não vai pegar mais e por isso não vai transmitir também, mas a gente não tem essa segurança, entendeu? Então, isso está sendo... Tudo bem, pode ser que tenha que se tomar essa decisão baseado nesses testes. Mas sim, a gente tem que saber que tem uma chance de erro do que é imponderável. Talvez não dê tempo da gente concluir se dá imunidade ou não, e vai ser o que dá para fazer. Essas coisas existem num cenário como o atual. Né? Vai ter que pesar o risco-benefício de liberar as pessoas baseado em algo que a gente não tem certeza absoluta. Né? Exatamente. Eu ia tentar exatamente isso. Se alguém que já teve a doença e está com PCR negativo está curado, né? Que são as notícias que a gente não sei quem já tratou e está curado. Esse é o critério de cura que a gente tem. Isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o critério de cura, que a pessoa não tem mais o vírus detectado, entendeu? Então, por isso que a gente, quando pode, né, quando tem acesso, a gente repete o PCR. A maioria das pessoas não vai ter esse acesso, entendeu? Então, no Rio, já não está tendo na rede privada para fazer.
né? Então, assim, isso vai acontecer. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer agora no início, né? Acho pouco provável que a gente consiga fazer quando o bicho começar a pegar mesmo, né? E aí a gente vai extrapolar. Quem teve, está curado, não transmite. E vamos É, torcer para que a gente seja certo, né? isso mesmo. Aí a gente extrapola o tal dos 14 dias. Que 14 dias são mágicos disso? Que a maioria das pessoas com doença branda, não as pessoas graves, com doença branda, né, ficam eliminando o vírus por até 14 dias. A grande maioria das pessoas. Algumas ficam até 21 dias dessas pessoas com doença branda. Por isso que adotou na recomendação geral 14 dias de quarentena, porque pega a maior parte das pessoas, entendeu? Os pacientes graves, críticos, eles continuam, têm mais vírus, né, estão mais graves, eliminando o vírus durante o tempo todo que tiver lá na terapia intensiva. Então, esses caras não saem de isolamento enquanto estiverem no hospital. Sim. E até falando de população de risco, a gente viu muita coisa sobre os jovens obesos, idosos obesos também, hipertensos, doenças respiratórias Diabético. prévias, diabéticos. Esse é o grupo de maior risco de contrair e de ter casos mais graves? Persiste esse perfil epidemiológico? Então, são duas coisas. É o risco de adquirir e o Sim, risco de adoecer, né? Então, o risco de adoecer com doença grave, né, sem dúvida nenhuma, é maior nas pessoas acima de 60 anos, maior ainda acima de 70, maior ainda acima de 80 anos, né? É maior quando tem doenças cardiovasculares, né, isso, doenças pulmonares, né, isso vai aumentando o risco e diabetes. Diabetes aumenta bastante o risco de doença grave, né? Então, essas são manifestações clínicas. Em relação ao risco de pegar a doença, né, de se infectar, na verdade, o risco de se infectar tanto maior quanto maior a exposição, né? Então, nós, profissionais de saúde, temos um risco maior, né, de adquirir do que a população em geral, né, número um. Número dois, qualquer pessoa que, como agente profissional de saúde, continua trabalhando e circulando. Então, as pessoas, o comércio continua, a pessoa que está lá atendendo o comércio, na loteria que está aberta, né? Isso, quem está ali na loteria tem mais chance de se infectar quem não é. E aí tem um dado muito bacana, Samuel, assim, tipo, da epidemia agora no Nordeste americano, né? Porque você sabe que um dos fatores de risco para pior desfecho, né, evolução de qualquer doença, é fator socioeconômico, né? Então, assim, quando piora a condição social, tanto pior é o acesso à saúde e pior, né, o desfecho da doença, a evolução da doença, né? sim. Então, pode ser pressão alta, diabético, que é AVC, infarto, né, isso, apendicite, acidente de moto, qualquer coisa fica pior quando a pessoa tem menos acesso à saúde. Os dados de Sim. Chicago, por exemplo, que foi o que eu guardei na cabeça, a população negra em Chicago é 30% da população de Chicago. Sim. Só que nessa população estão 70% dos casos de Covid de Chicago. Caramba. E mais do que isso, mais do que a metade dos óbitos por Covid em Chicago está nessa população de 30%. Qual que é a lógica disso? Né? É a questão social. Então, então, essa população trabalha mais, continua trabalhando, circulando, né, no final das contas, transporte público, etc., mora, né, em casas menores, em vizinhanças mais aglomeradas, então tem maior risco de adquirir doença. Sim. Já tem mais pressão alta, mais diabetes, mais obesidade, por menos acesso à saúde, né? Esse cuida menos da saúde. Própria Então genética. passa a ter um fator de risco de adoecer com maior gravidade. E quando adoece, né, como estão a população que está mais periférica, tem acesso a hospitais piores, né, e pensa 10 vezes antes de ir para o hospital, porque sabe as dificuldades que vai enfrentar no hospital. Então já chegam mais graves e com isso morrem mais também. Né? Então, assim, um fator de risco é a vulnerabilidade social. Entendeu? Então, além desses fatores de risco que a gente está falando, é a vulnerabilidade social e dificuldade de acesso à saúde. E o que a gente espera que aconteça com 70% da população brasileira que não tem acesso à saúde complementar. Depende do SUS, né? Exatamente. E se está na cidade que o SUS é muito ruim, igual a gente pega, Juiz de Fora está numa condição legal. Agora, quando a gente pega o entorno de Juiz de Fora, a gente já tem poucos leitos de CTI,
muitas cidades mandando paciente para cá. Ainda bem que não está tendo tanto caso no entorno, né? Mas se Cara, isso é começar a super ter... preocupante, cara. Imagina só a situação. Se a gente estoura aqui, o que é o mais provável? Estourar primeiro em Juiz de Fora, não é isso? E depois na periferia, não é isso? Isso. Então, assim como começou em Rio e São Paulo, depois vai aumentando, né? Começar em Juiz de Fora e depois aumentando. Tá bom. Se estourar aqui e passar essa capacidade de leitos, como ficam, Samuel, as pessoas que moram em Pedro Teixeira, em Lima Duarte, em Piau, não é isso? Sim, Enfim, em toda a periferia, e nessas cidades satélites. Como fica? Se depende da vaga de terapia intensiva aqui dentro, já vai estar tudo saturado. sim. Não tem para onde ir. Não. Voltando um pouquinho ainda na curva, Guilherme, a gente viu igual Tailândia, é um país que teve um pico, teve um controle legal, começou a liberar e teve um pico até maior agora, o segundo pico. É por aí mesmo? Tem a ver com reinfecção ou foi o controle do isolamento que foi bem feito no início e no final a coisa abriu de maneira desenfreada? A segunda curva, bem, a gente acha que não é reinfecção ainda, entendeu? A gente acha não, acho que isso acontece na minoria dos casos e não é essa a melhor justificativa. Só que a segunda curva, quando tem esse rebote, né, nunca é maior do que seria uma única curva. Perfeito. Nunca, nunca. Entendeu? Porque já tem a galera que adoeceu aqui, então essa segunda curva entendeu? Um pico maior seria a soma dessas duas curvas. Até aqui embaixo. Isso. Então imagina, quando a gente fala de achatamento da curva, a gente está dizendo o seguinte: eu não tenho a pretensão de diminuir o número de casos que eu vou ter na minha população. A única coisa que eu quero é aumentar a base dessa curva ao longo do tempo. Então, em vez da minha epidemia durar um mês, eu quero que ela dure 2 meses, quero que ela dure 3 meses, quero que ela dure 4 meses, entendeu? Sim. E com isso, eu mantenha sempre o pico epidêmico abaixo da minha capacidade de atendimento, entendeu? É isso que a gente quer. A gente não quer diminuir o número de casos, né? Não tem essa pretensão. Eu gostaria de ter essa pretensão no Brasil, como a Coreia do Sul teve, como a Nova Zelândia teve, entendeu? Como os Estados Unidos começou a discutir, tem um editorial na New England muito bacana, que é de quebrar a curva e não achatar a curva. Quebrar a curva, você interromper a curva, você está dizendo que você tem a pretensão de fato, diminuir o número de casos. Foi o que a Coreia do Sul fez. Mas para isso, o que é preciso? Coordenação, uma vigilância epidemiológica super boa para você conseguir detectar todo mundo e botar todo mundo em quarentena, testagem em massa, entendeu? Já o processamento, tem um monte de variáveis, entendeu? Para você conseguir fazer isso. A gente não tem, e a gente não vai criar isso em poucas semanas. É questão de educação, disciplina e tecnologia. Lá tem muita tecnologia inserida nos processos de monitorização, né? Por isso que eu falei no início, cara, que o nosso alvo, assim, o nosso espelho deveria ser Portugal, cara, e não Coreia do Sul nem Alemanha, entendeu? Portugal Sim. não tem grana, é mais pobre do que a gente, no final das contas, né? Talvez a população não seja, mas o Estado Portugal, né, é menor do que o Estado Brasil, né? O país Portugal, o país Brasil, né? Então, e o que eles fizeram? Eles começaram o isolamento social e mantiveram o isolamento social de forma sustentada e que evitou de ter a mesma curva que o vizinho Espanha. Sim. Simples assim, entendeu? Por isso que eu acredito que a gente aqui em Juiz de Fora, né, tem como se espelhar nisso, entendeu? A gente vai ter testagem pra caramba em massa? Não, não vai ter. A gente vai ter potência de vigilância epidemiológica para botar todo mundo em quarentena, detectar? Não vai ter. O que a gente tem para fazer bem feito é o isolamento social. E está sendo um sucesso em Portugal, simples assim, entendeu? Sim. Fazendo isolamento social. Perfeito. Deixa eu perguntar outra coisa muito importante que sobre o tratamento. Existe essa questão da cloroquina, tem sim as suas indicações, os seus benefícios, tem também os seus riscos, efeitos colaterais. Fala um pouquinho do tratamento para a gente, para quem que é, como que ele é feito, do caso grave. O caso simples a gente já falou, que é ficar em casa, é um cuidado de uma gripe, notou que tem alguma necessidade um pouco maior, procura o médico.
Mas quando que a gente passa aquele tratamento realmente medicamentoso, de maneira mais intensiva? Samuel, não tem tratamento. Perfeito. Não tem tratamento. Eu não vou ser hipócrita para dizer que eu não tratei pacientes. Eu tratei pacientes com hidroxicloroquina, azitromicina, tratei. Tipo, no início da epidemia, quando começou a sair, e claro, você sabe bem disso, nós médicos também somos humanos e temos as mesmas ansiedades da população geral, não é isso? Começaram a sair os primeiros estudos, né, há 3, 4 semanas, enfim, né, sugerindo isso. Então era uma luz que a gente tinha, entendeu? Era a primeira luz que a gente tinha de fazer algo pelos nossos pacientes. Então, assim, realmente comecei a fazer. Né? A minha opinião, das opiniões que mudaram ao longo do tempo, né, é que, não, eu acho que, caramba, né, não parece mais ser, entendeu? Né, tão benéfico como foi inicialmente na primeira sinalização dos primeiros estudos. Então, sim, eu acho que a gente tem ainda que apostar, né, na questão dos ensaios clínicos que estão para sair, né? Então, já tem vários remédios, assim, vários estudos clínicos saindo para a gente consolidar a evidência mais robusta para dar segurança na intervenção, né? Então, sim, já começou vários relatos, né, do risco de toxicidade maior. Não sei se por conta de miocardite associada, se pacientes já são mais graves. Tem um monte de discussão de viés dos estudos, que a gente pode ficar discutindo tanto para um lado quanto para o outro. A questão é, sempre que tem muita discussão, inclusive para um lado e para o outro, mostra a inconsistência do estudo e torna muito mais imponderável, né, a decisão, né, desse empirismo. Qual que é o papel dele? Qual o lugar desse tratamento, né, ou qualquer um que venha surgir, pelo menos nas breves semanas? A princípio é o uso compassivo, você discutir com o paciente e ver, mas rigorosamente não tem, entendeu? Sim. Realmente não tem, é suporte clínico, né, oxigênio. Então, daqueles 15% que ficam mais graves, né, 20%, né, tem 5% que precisa de terapia intensiva, outros 10, 15% que não precisa, mas precisa de hospital. Precisar do hospital nesse caso é o quê? Oxigênio. Né? E esse é um dos problemas do colapso de saúde, que se começa a não ter vaga, você não tem vaga para botar esse oxigênio da enfermaria. Então esse oxigênio da enfermaria aqui que vira fadiga e vira CTI, vira tubo. Entendeu? Então você aumenta o percentual de pessoas, né, em ventilação mecânica e tal. Então esse é um dos problemas. Portanto, o tratamento é suporte clínico. Né? Eu continuaria não apostando. E teve um dos artigos, eu acho que exemplifica bem isso. Um dos artigos que até um colega passou para mim, né, de eventos adversos de hidroxicloroquina, enfim, mostrou o seguinte, que, na verdade, mostrou que tinha efeito adverso, mas o que eu quero dizer é que na introdução do artigo, sabe aquela coisa de justificativa? Tinha uma frase que me marcou muito, que é meio que a justificativa do estudo era por conta dessa pressão global em relação ao uso da hidroxicloroquina, a gente decidiu fazer, entendeu? Isso é justificativa de artigo, entendeu? Então, assim, e é isso, né? É uma pressão, é um global push, né, para usar a hidroxicloroquina, né? Então, é um pouco isso que está acontecendo. E qual que é a postura... O que foi? Como eu entendo isso, né? O que virou isso? Cara, você sabe que isso é comum na nossa prática, né? Então, às vezes, o paciente fica chateado que a gente não prescreveu alguma coisa, não é isso? Sim. Ah, aquele Guilherme, não sei o que, não me prescreveu nada, tal, não sei o que. Às vezes sai feliz, já olha a receita. Aí vai ver a receita, só um paracetamol, não é nada, mas saiu com uma receita. Sabe disso? Sim, sim, é fato. A minha percepção... Eu estou marcando por ortopedista muitas vezes. Isso. A minha impressão hoje... Pode ser que a hidroxicloroquina funcione plenamente, tá bom? Não tem essa ainda evidência, pode ser que funcione. Mas o que foi esse movimento? Cara, o Trump, quando falou desse negócio da hidroxicloroquina, no final das contas, ele prescreveu a hidroxicloroquina para o mundo ficar mais tranquilo de uma coisa que ele sabia que não tinha intervenção nenhuma para ser feita naquele momento. Foi muito mais político e eleitoreiro. Foi como uma prescrição nossa de um placebo ali, de um anti-inflamatório que não vai resolver o problema, mas
pelo menos saiu com alguma coisa na mão, né? Então, para saciar um pouco a ansiedade de todo mundo, inclusive da gente, médico, né? Na coisa, que a gente ficou mais confortável, pô, agora tem uma coisa para prescrever, alguma coisa para fazer, que é difícil a gente não ter, né? Só dar oxigênio para os pacientes, né? É muito difícil que é o que a gente comentou desde o começo, a gente está descobrindo como lidar com a doença no momento que ela está contaminando as pessoas, matando outras. Daqui a um tempo a gente vai ter os estudos retrospectivos com mais resultados, com mais ciência por trás do que hoje carece de ciência e de evidência, muito do que tem sido feito, né? Mas a gente tem uma chance particular, que eu acho, né? Pelo caos, o número de casos absurdos, a gente tem chances ainda de ter evidência para a epidemia, né? Porque o N é grande, então ensaios clínicos randomizados, tal, cegos, acho que a gente consegue ainda ter resultado. E tem alguns bacanas correndo por aí, né? Se você entrar naquele site que tem um monte de ensaio clínico, né? De registro de ensaios clínicos, caraca, você vai ter um monte. Sim. E perspectiva, assim, de vacina? A gente já está caminhando aqui no nosso finalzinho. É algo para o futuro? Você acha que é possível? Vacina para a gente agora não, entendeu? Vacina não, porque até ver a segurança de vacina, todo o caminhar, né, dos estudos, são 18 meses, entendeu? 15 meses, não vai ser antes disso. Isso para começar a testar algo que começou, né? Algo que foi manipulado ali. Então, assim, não é para agora, né? Bem, pode ser útil para a gente se a gente conseguir segurar bastante a curva, né? E aí a gente vai segurando bastante a curva, se tornando uma doença endêmica aqui para a gente, aí dá tempo a gente usar a vacina. A Roxana até perguntou aqui sobre o uso da vacina para influenza. Tem que ser tomado? Vacina para pneumonia também? É importante que as pessoas tomem ou não? É importante. É importante por algumas razões, né? A pneumonia, sem dúvida nenhuma, por conta da chance de infecção pneumocócica pós-Covid ou paralelamente, então nas pneumonias, né, da inflamação viral. Então, é importante. A de influenza é muito importante por conta de diminuir a chance de você ter que ir para o hospital e de adoecer por outra causa, né? Então, diminui a sobrecarga no sistema de saúde e tal. A grande questão de tomar essas duas vacinas é minimizar o risco de exposição ao Covid, né, quando for tomar essas vacinas. Tomar em domicílio, em horário mais vazio, mas vale muito a pena, sim. Perfeito. Tá ótimo. Cara, acho que perguntei muito o que eu queria perguntar, falar para a galera. A gente está caminhando aqui para o finalzinho. Acho que de tudo que a gente falou de prevenção, de cuidado, de sintoma, de ir ao hospital, de vacina, da cloroquina, de tratamento. O que fica que realmente o mais importante é o cuidado da contaminação e do isolamento, que ainda é fundamental. É o mais fundamental. Esse é o ponto que a gente tem que concluir, né, ao final dessa conversa. De toda a névoa que tem, de toda monte de zap que a gente recebe o tempo todo com novas informações, tal, o mais importante é o isolamento social, né? Todas as outras intervenções que poderiam ser importantes para conter mais a epidemia, a gente não tem como fazer. Na nossa realidade, né, no nosso campeonato de bola murcha, chuteira furada, gramado esburacado, o que dá para fazer é isolamento social. Tipo, vamos marcar bem o time ali, né, para a gente conseguir o resultado. Então, é o isolamento social. A gente tem que focar os nossos esforços nisso. E que a ansiedade atual, por conta do dano econômico a curto prazo que a gente está tendo, né, a gente tem que segurar isso, cara. A gente tem que entender que esse dano econômico, e não sou eu que estou falando, se quiser eu repasso, boto um monte de artigo que eu estava lendo nos últimos 2, 3 dias, né? Vai ser muito maior o impacto econômico, entendeu? E a dificuldade da gente recuperar a economia. Claro que quem sofre mais com essa economia somos nós pequenos, né? Porque a gente tem pouco financiamento, a gente vive ali sem dinheiro para pagar as contas no mês seguinte, né? Isso, sem capital de giro direito e tal. Então, assim, a gente sofre mais. E isso está em todo desastre, né, quando os caras falam. Né? Esse tipo de economia que é muito predominante aqui em Juiz de Fora, né, do pequeno empreendedor, o pequeno comércio, o médico que está ali, as clínicas, quebra com maior facilidade. É isso mesmo. Seja um terremoto no Haiti, seja um furacão em Nova Orleans, qualquer situação dessa, né? Isso faz parte, né? Essa guerra já existe, né? Então, o sofrimento social e econômico da guerra, os danos indiretos da guerra, a gente já vai ter que enfrentar de qualquer jeito. Mas se a gente for
abrir nosso comércio agora, se a gente for à rua agora, a gente está saindo no meio do tiroteio da guerra, entendeu? Então a gente está acelerando o dano da guerra, intensificando o dano da guerra, né? Perdendo gente que podia estar trabalhando de alguma forma depois nessa reconstrução. Tá? Então é o momento, como você bem disse, de a gente ficar em casa mesmo, manter o isolamento social, né? Tentar conscientizar as pessoas o máximo dessa importância, porque a tendência é sair mesmo para trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas, vou ter que demitir não sei quem, né? Não sei quem, e toda a angústia que isso gera. Então ficar em casa, isso é o melhor, por mais sofrido que seja. Cara, perfeito. Eu vou finalizar aqui, Guilherme, que a gente já está no finalzinho, e te agradecer demais. Foi super rico, super objetivo, super fácil de entender. Acho que a gente conseguiu. Espero que a gente tenha educado muita gente. Quem gostou, manda para o vizinho, manda para o amigo. A live vai ficar salva aqui por 24 horas. Acho que é legal para a gente. Quanto mais pessoas ouvirem os recados que o Guilherme passou para a gente, mas a gente está fazendo o nosso papel de cidadão também, nem só como promotor de saúde, né, Guilherme? Acho que é por isso aí. E te agradecer mesmo aí pelo seu tempo, pela sua hora aqui com a gente. Eu agradeço enormemente, Samuel, agradeço a ProEsport, né, pela essa chance, por esse canal, agradeço a confiança e a amizade, tá bom? Estamos juntos nessa luta aí, vamos seguir, tá? Obrigado por tudo, obrigado a todos aí, uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Manda pra galera e estamos aí. Qualquer coisa, conte com a gente. Um grande abraço. Valeu, Guilherme. Tchau. Até mais.